quero contar para vocês, porque eu sei que o seu Zé está ouvindo, mas ele já conhece essa história, mas é que isso vai dar uma força a mais para ele, para superar a perda do seu animalzinho e talvez a de alguns de vocês ouvintes que também estão quedados, doloridos pela perda desse ente querido que é o seu bichinho de estimação. Talvez o relato que eu vou falar agora ele possa levar um pouco de paz aí para a consciência de vocês, ok? Eu já contei isso aqui na rádio uma ou duas vezes ao longo dos anos, mas é legal falar isso novamente. Desde que o Rama chegou para ficar comigo, ele tinha 3 meses. Hoje o Rama tem 5 anos, né? Deixei ele em casa, ele fica atrás da porta até a hora que eu voltar. Ele não come, não bebe enquanto eu não voltar. Quando eu chego é aquela alegria. E se eu saio para ir na padaria e volto 10 minutos depois, parece que eu estava fora várias horas, ele vem com toda aquela alegria. Então a relação que eu tenho com o Rama é uma relação de pai para filho. E às vezes, Evaldo, chega alguém, sei lá, pessoas, isso acontece com várias pessoas, chega alguém e fala assim: você não é muito apegado com esse cachorro não? Eu falei assim: o cachorro é meu, vai cuidar da sua vida, a relação que eu tenho com ele, só eu e ele que entendemos, eu moro sozinho, eu e ele, é claro que a nossa relação é profunda, né? Vai cuidar da sua vida. Tem gente que dá palpite, Evaldo, né? E como é que você lida? Tem gente que dá palpite com o filho dos outros, também dá palpite com o cachorro alheio, né? Mas o cachorro é meu, se eu for apegado ou não, esse é problema meu e do cachorro, né? Mas não é apego não, é uma relação super bacana. Eventualmente, quando o Rama desencarnar, eu vou levar na boa, vou sentir falta dele, mas vou seguir, e é provável até que eu vá embora antes dele, vai saber. Então, essa relação nossa com os bichinhos de estimação é uma relação afetiva incondicional, principalmente da parte do animal para a gente. Eles não têm aquela malícia humana, aquele veneno de ciúme nas relações, aquela coisa doentia. Eles podem ter o ciúminho do dono quando alguém se aproxima, mas eu estou falando ciúme no sentido de ficar elocubrando coisas, ilusões assim que estão na mente da pessoa e a pessoa imaginando coisas. O animal não faz isso. Então, desde que eu adquiri o Rama, eu comecei a observar algumas coisas na energia dele. Eu, quando era jovem, adolescente, já contei esse caso aqui algumas vezes, tinha um gato em casa, o Ernesto, que eu vi fora do corpo. Durante uma experiência fora do corpo, o Miri também estava fora. E eu vi o corpo dele deitado e ele fora, em corpo astral. Então eu sei dos animais projetados, como sei também que eles sobrevivem à morte do corpo. Eu estou falando no caso de mamíferos, gato, cavalo, né, cachorro e golfinho, baleia, todos eles têm uma individualidade. Eles não são almas grupo, como se falava no Oriente Antigo. Almas grupo você tem, por exemplo, numa colmeia ou num formigueiro, Evaldo, onde aquela consciência parece coletiva. Agora, você vê, por exemplo, 5 cãezinhos acabaram de nascer, cada um tem uma personalidade diferente do outro. Um é levado, o outro é tímido, eles têm individualidade. Mas se você olhar um formigueiro, você não vai falar que a formiga é tímida, a outra é abusada. Elas têm uma consciência instintiva grupal. A abelha também é assim, insetos em geral, enquanto que o mamífero já desenvolveu ao longo da fieira evolutiva uma individualidade. Por isso, ele sobrevive à morte do corpo e tem um corpo espiritual. Ocorre que, na natureza, eles reencarnam muito rápido, Evaldo, porque é muito instinto. Eles são presa ou predadores de algumas outras espécies. Então, o que acontece? Na natureza, o instinto comanda. Então, o processo deles de desencarnar e reencarnar é muito rápido. Agora, há uma diferença crucial, que é quando o animal vai viver perto de um ser humano, porque aí a convivência com o ser humano desperta potenciais latentes do animal e isso acelera a sua evolução. Então, quando o animal desencarna, ele quer ficar perto de seres humanos, ele acostumou com eles. Então, do mesmo jeito que existem protetores de animais aqui embaixo, existem protetores dos animais do lado de lá, no plano extrafísico, e existem seres mais avançados que cuidam da evolução das espécies no reino animal. É que nós aqui embaixo não temos essa percepção tão direta. A percepção nossa é mais fácil em relação aos humanos extrafísicos do que propriamente aos animais extrafísicos, principalmente morando em grandes cidades. Obviamente que pessoas que moram em áreas próximas de florestas ou áreas rurais podem ver coisas mais ligadas à natureza, incluindo animais desencarnados
naquele contexto, mas em relação à área urbana, o que nós vemos são animais domésticos desencarnados que muitas vezes desencarnam e permanecem um tempinho no astral da casa onde eles moraram. É óbvio que eles não têm a noção de que estão desencarnados, eles não têm essa consciência, eles agem como agiam aqui e muitas vezes eles são deixados próximos aos donos para que possa haver um desligamento gradativo, né, da parte afetiva deles. Depois eles são levados para colônias extrafísicas apropriadas ao seu desenvolvimento, né? Eventualmente eles reencarnarão dentro da espécie animal apropriada para o valor evolutivo, o grau evolutivo que eles estão no momento. Mas em alguns casos, se a relação do ser humano com o animal é muito produtiva para os dois, o animal desencarna, os mentores deixam ele lá, vão cuidando dele até que a pessoa aqui embaixo desencarne e vá ficar com o animal do lado de lá, porque a relação dos dois é profunda. Eu não estou falando de apego, estou falando de produtividade numa relação, e a pessoa pode viver do lado do animal dela, do lado de lá, tranquilamente. Também pode acontecer da pessoa desencarnar e ela esperar o animal desencarnar e ficar com o animal do lado de lá por um tempão. Agora, se for por apego, essa relação não é produtiva. Então, os próprios mentores não deixam essa aproximação acontecer. Mas se é produtiva, fiquem tranquilos, vocês que perderam animais, é igualzinho os entes queridos humanos de vocês. Vocês vão reencontrá-los lá na frente. É questão de tempo, né? De quem vai primeiro, quem ficou, mas eles não morrem, sobrevivem após a morte do corpo. Eu já vi muitas coisas a esse respeito. Não posso provar nada para quem é cético, nem é esse o meu interesse. Esse programa nosso é um programa espiritualista, então pressuponho que as pessoas que escutam um programa assim são estudantes espiritualistas de alguma área, um espírita, um ocultista, um teosofista, um estudante de saídas do corpo, o outro pesquisador da parte dos chakras e da aura, o outro pesquisador das questões da vida após a morte, o outro pesquisa a reencarnação ou karma. Então, por isso, eu me comunico diretamente com vocês, pressupondo que vocês gostam da temática espiritual e não estão preocupados em provar materialmente alguma coisa que se passa num nível psíquico. Mas eu sei que vocês têm um nível de inteligência legal para saber filtrar se uma informação é verdadeira ou não. Tem coisa que você não precisa pesar ou medir, nem que aquilo se materialize na sua frente. Você sabe a verdade daquilo pela energia que você sente, pela firmeza que você sente quando alguém fala daquilo. E outra coisa, pela ressonância espiritual daquilo que alguém está falando, parte de você espiritual sabe que é aquilo, mesmo que a sua mente consciente aqui na vigília possa não ter parâmetros para aquilo. Uma parte de você interna sabe porque você é um espírito temporariamente agregado aqui na carne e você já encarnou e desencarnou tantas outras vezes e provavelmente já teve animais de estimação em outras vidas também. Então parte de você já sabe, apenas isso não passa para o nível consciente da nossa vigília aqui, porque nós estamos vivendo uma vida nova, atual, e precisamos prestar atenção no aqui e agora e nas experiências que se sucedem. Então, quem perdeu o animal está tão triste quanto alguém que perdeu um irmão, um pai, um marido, uma mulher, um filho. Não há como mensurar afetivamente você dizer assim, eu estou mais triste com a perda do meu animal do que do meu filho ou vice-versa. Isso não existe, são criaturas diferentes. E outra coisa importante, se você perdeu um animal, o que você faz? Quando possível, adquira outro animal. Tá? Não sei se da mesma espécie, aí você é que sabe. Adquira um outro bichinho, porque tendo eles perto de você, é sempre uma relação lúdica muito boa e melhora a evolução deles e melhora a sua também, porque o contato é bom para ambos quando há uma relação afetiva. O animal cresce e você, ser humano, cresce relativa à relação com o animal. Então, arranja outro bichinho. Não faça aquilo que muita gente faz. Exemplo, tive um cãozinho ou um gato, eu adorava ele tanto, ele morreu. Agora nunca mais eu quero ter outro bicho porque eu sofri muito. Não faça isso. Supere essa perda, adquira outro bichinho e não que para compensar o espaço do outro que saiu, porque o espaço do outro vai ser do outro para sempre. É o seu passado, a sua relação anterior. Mas por que um novo bichinho? Para que sua casa se encha de alegria de novo, para que você
tem a oportunidade de ajudar outra criaturinha de Deus a evoluir perto de você e para que você se dê a chance de também evoluir com uma presençazinha viva da natureza em forma de bichinho perto de você, chamando sua atenção, querendo brincar, você tendo que cuidar, sabe? Tudo isso desperta em você sentimentos maiores, como desperta no animalzinho, também sentimentos maiores. Então, tenha um bichinho, se você puder. E se for possível, adote ele num lugar de adoção pública, né? Esses bichinhos que ninguém quer, sabe? Um vira-latinha. Não tem esse negócio de racismo dentro da área animal. Você querer um animal de raça. Isso é uma tolice enorme. Você gostou daquele vira-latinha? Pega o bichinho, gente. Ah, mas eu quero um outro que seja de grife, de raça. Besteira total. Isso, a relação afetiva, ela tem que existir, independente aqui, nós, de cor de pele, por exemplo, né, de status social, sexual, né, econômico. A mesma coisa o animal, a relação tem que ser lúdica, tem que ser pela presença viva do bichinho. E não cobre do novo bichinho o mesmo comportamento do antigo, porque são criaturas diferentes, personalidades diferentes e sempre há um aprendizado para você nisso tudo. Outra coisa, crianças se dão muito bem com animais, crescendo com eles. Agora, os animais têm o tempo deles. Um cachorro grande dura 10, 12, 9 anos, é o tempo dele. Um cachorro menor como o Yorkshire, o Rama que eu tenho, pode chegar até 18 anos, porque eles queimam menos energia do que os grandões. Mas mesmo isso é relativo. O animal está sujeito a qualquer coisa, igual a gente, de como aconteceu com o seu Zé. O bichinho dele dormiu, acordou. E seu Zé acordou, o bichinho tinha ido embora, de ataque cardíaco. Então, isso não tem hora para acontecer, mas em condições normais, o bichinho tem o tempo dele. Então, você tem que entender isso, assim como a gente também tem o tempo da gente. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O animal também. Então, seus filhos crescem com o bichinho. Isso é bom para eles, é bom para o bichinho. Esse bichinho desencarna. É normal, a criança vai lidar com isso, vai sofrer. Isto faz parte da vida. É o aprendizado dela. Adquira outro bichinho, educa outro, põe perto das crianças crescendo. Dê a eles a lição de que sempre é legal ter um bichinho desse na natureza.